primeira-dama da notícia, Edna Maciel, que tem informações sobre o caso do estudante que foi baleado ontem, dentro de uma escola particular em Teresina. A Edna fez uma reportagem, foi buscar informações atualizadas, e a gente vai conversar com ela agora, já com um tempo que a Edna não participava. Saudades aí da Edna participando do jornal. Você está vendo aí imagens do momento que o estudante saía da escola e foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina. E o caso investigado, obviamente, pela delegacia, pela central de, foi lá na central de flagrantes, e depois o delegado Thales está investigando o caso. Olha, realmente, assim, gente, eu passei muitos anos como repórter de polícia, muitos anos. A Aparecida está aqui, que é a nossa produtora, e a Aparecida também, muitos anos trabalha com polícia, trabalhamos juntos. Acho que somando tudo, a Aparecida deve ter a gente trabalha junto há uns 15 anos, aí, eu acho, no mínimo. E nós já vimos de tudo, assim, que você possa imaginar, assim, de tudo um pouco. E não é porque você está mais velho e aí está mais, né, suscetível a... Não, é porque realmente é triste. É triste. É triste, como eu tratei ontem com o coronel Wagner Torres, a gente constatar que a gente às vezes resiste em aceitar a realidade. Mas é difícil aceitar a realidade de que nós estamos vivendo em uma sociedade adoecida. Cada vez mais adoecida. Cada vez mais propensa a atos violentos, impensados, inconsequentes, como este que nós vimos agora. Ontem, aliás. A humanidade tem perdido aos poucos a capacidade de diálogo, tem perdido a capacidade de compreensão, tem perdido a capacidade de perdoar, tem perdido a capacidade de relevar. E dá nisso. Quando você começa a perder essas características, que são inatas do ser humano, dá nisso. Dá nisso. Porque essa questão de valores, não há vacância de valores. Não existe um vácuo de valores. Um valor que é perdido, um bom valor que é perdido, ele normalmente é substituído por um ruim. Né? Igual o poder. Poder não fica vago, alguém ocupa. Né? Então, como eu sempre digo, por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica, porque normalmente tudo bem, você tem problema de obesidade mórbida, então você tem uma tendência natural a engordar, mas você não engorda comendo corretamente, mesmo tendo tendência para engordar, você não engorda. Por que você engorda? Porque você come muito. Né? Você come muito, então você engorda. E chama-se compulsão alimentar. Tem? E aí quando você está nervoso, tem um problema aqui, outro ali, começa. Entende? Quando você faz a cirurgia bariátrica, você resolve o problema intestinal, biológico ali. Agora, o psicológico, porque a compulsão não é um problema biológico, é psicológico. Para onde vai a compulsão? Vai para outro lugar. Tem gente que passa a fumar, tem gente que passa a comprar demais, tem gente que passa a beber muito. Quantos casos de pessoas que fizeram cirurgias bariátricas que viraram alcoólatras? Então, a cirurgia bariátrica, ela tem que, obrigatoriamente, ser acompanhada por um psicólogo. Pré-operatório e pós-operatório. Para evitar que essa compulsão seja deslocada para uma outra área. Então, quando você pede, por exemplo, valores como sensatez, diálogo, entendimento, compreensão, perdão, aí entram outros valores. A brutalidade, não é? Entram valores como a possessão, você ser possessivo, achar que é dono de tudo ou dono do que quiser, perde a capacidade de perdoar, não é? Você acha que o mundo tem que ser da sua forma e não, o mundo tem que ser moldado para você e não para o coletivo. Há essa mudança, isso vai vai sofrendo uma série de mutações aí, psicológicas, e dá nisso aqui que você vê. Né? Traz aí minha amiga Edna Maciel. Sempre um prazer conversar com a Edna, ao vivo. Edna Maciel, a Edna é mãe, eu sou pai. Né? Sim. A Edna tem um filho e a Edna conseguiu realizar um sonho que nós todos buscamos. Né? O filho da Edna
conseguiu se formar, é um arquiteto, né? E a minha filha mais velha está fazendo psicologia, a mais nova vai fazer próximo ano, faculdade. Então, assim, veja, a Edna como mãe, e aí eu já conheço também a Edna, já vai muito tempo que a gente se conhece. Então, assim, Aparecida é mãe também. O Natan é pai, meu primo é pai. Então, o que é que a gente faz? Passa o tempo inteiro cuidando dos nossos filhos. A nossa vida é em função dos filhos. Exatamente. Não é? Ou seja, a Edna sempre fez das tripas coração para oferecer ao filho o melhor que ela podia oferecer. Graças As a Deus. oportunidades que ele soube aproveitar, e hoje é um garoto formado, está trabalhando, buscando ganhar a vida dele de forma honesta. São esses valores que os pais e as mães buscam passar para os seus filhos. Né? É muito difícil imaginar que, em sã consciência, alguém passe outros valores que não sejam esses valores. Exato. Mas é preciso também, aí eu vou passar para ele, só para fazer essa introdução, é preciso também entender o seguinte: quando você se ausenta deste papel, você é culpado. Porque, como eu disse, não tem vácuo. Se você não educa, se você não aconselha, se você não é um pai presente, alguém vai ser presente no seu lugar, alguém vai aconselhar no seu lugar, alguém vai educar no seu lugar, e essa pessoa não tem os princípios que você tem, não, via de regra. Entendeu? Se você não é presente no sentido de olhar para o seu filho e entender que o comportamento dele não é um comportamento normal, ou seja, não é um comportamento padrão. Meu filho sempre foi assim, mas nos últimos dias não está ainda mais como era antes. Bom, se não está, tem algum problema. Chega lá, filho, o que é que está acontecendo? Vamos conversar. Se você não tiver essa atitude, aí nós chegamos a uma situação como esta. E é triste a gente ver, Edna, um jovem que sai de casa para estudar, para buscar o futuro dele. O jovem saiu de casa para buscar o futuro dele. O futuro construído todos os dias na escola, todos os dias na casa com os pais. E aí é uma outra realidade que nos choca, que é a seguinte: quando a gente sai de casa e deixa os filhos na escola, a gente fica com aquela certeza de que há um mínimo de segurança. Bom, eu fui... Meu filho foi para a escola de manhã cedo, um exemplo, no caso das minhas filhas, uma vai para a faculdade cedo, a outra vai para o colégio cedo, e elas vão voltar. Elas vão voltar como foram. Aí essa mãe, esse pai, essa família, recebe a notícia: não, o seu filho está hospitalizado em estado grave porque ele foi baleado no rosto dentro da escola. Gente, isso desmorona até a pessoa mais estruturada que você puder imaginar. Não é? Então, é importante a gente refletir sobre isso, e aqui não é fazer nenhum sensacionalismo, não, é só colocando questões que eu acho importantes para evitar esse tipo de situação. Mas, Edna, boa tarde, prazer ter você aqui novamente. E vamos atualizar, Edna, vamos atualizar esse caso, trazer as informações novas, o que é que você tem de novidades aí para que a nossa audiência fique bem informada. Boa tarde, Douglas. O prazer é todo meu de estar com você, dividindo a tela e também com toda a nossa audiência. Mas essa sua abertura é fundamental para que a gente faça uma reflexão e observe dentro de casa o comportamento dos nossos filhos, dos nossos parentes, no trabalho dos nossos amigos e também em todo o espaço que a gente ocupar. Mudanças de comportamento, transtornos comportamentais, tem nome e tem tratamento. E também tem que ter políticas públicas. E você tocou na parte da segurança, essa questão envolve a toda a sociedade e as mais diversas áreas. Nós vimos com vários olhares o caso de ontem, que chocou a todos nós, ao país e ao mundo inteiro, já que está na internet, né? 2 adolescentes, como você disse, que a gente pensa que estão na escola em segurança e acontece uma tragédia dessa. Mas tudo isso tem uma história muito longa, é um assunto muito complexo que a gente vai debater aqui e falar várias vezes, o quanto for necessário. Bom, mas para que a gente atualize os dados, né? Hoje várias testemunhas foram ouvidas,
ouvidas. A delegada já anunciou, responsável pelo caso, que na próxima semana já vai ter uma espécie de relatório já com a conclusão ou o encaminhamento dessa conclusão. Eu e o repórter cinematográfico Nilson Cigano fomos hoje até a delegacia que cuida do caso, vimos os familiares, toda a movimentação e conseguimos também conversar com a mãe da vítima, o estudante de apenas 17 anos que foi baleado e se encontra numa cama de hospital. Também soubemos mais informações sobre a menina, né, a estudante que cometeu esse ato aí, que todo mundo ficou estarrecido, mas que tem um motivo. Vamos conferir primeiro, então, a matéria, por favor. Caso que comoveu os teresinenses e preocupa as autoridades de saúde, educação e segurança na última quarta-feira, deixou uma estudante de 16 anos apreendida e um estudante de 17 anos na UTI de um hospital. Após ser conduzida à central de flagrantes, a adolescente foi encaminhada ao Complexo de Defesa da Cidadania e deve responder por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. A Polícia Militar chegou, fez a apreensão da adolescente e apresentou ela aqui na central, na presença dos pais, na presença de um advogado e da presença de um delegado e da delegada Daniela. Ela se manteve em silêncio, certo? Não contribuiu em nada, a todo momento em silêncio, com a cabeça baixa e as mãos na face. Né? O procedimento está sendo lavrado mesmo com esse silêncio dela, com o uso das câmeras, com a questão das testemunhas. O disparo atingiu o estudante na boca e o projétil está alojado na coluna. Segundo a apuração da nossa equipe, ele corre risco de ficar paraplégico. Hoje foi intensa a movimentação de parentes e da imprensa na Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor, responsável pelas investigações. Houve um rapaz da farmácia que é uma testemunha que a adolescente teria passado e pedido para que ele chamasse a polícia. Nós ouvimos os pais do adolescente, né? A mãe da adolescente foi ouvida ontem na central de flagrantes e foi ouvida também a testemunha ocular, que foi quem presenciou o ato infracional. A testemunha ocular, ela disse que estava no refeitório e aí ela viu quando a adolescente efetuou um disparo de arma de fogo no rapaz. O procedimento que a gente chama de auto de apreensão em flagrante delito, né? Ele já está praticamente concluído e eu devo relatá-lo no mais tardar para encaminhar para a justiça na semana que vem. A mãe da vítima quebrou o silêncio e falou com a imprensa. Ela disse que no momento só pensa na recuperação do filho e disse que já perdoou a estudante que atirou no filho dela. Infelizmente, os jovens hoje estão muito, depois da pandemia, eles estão muito competindo com questão de redes sociais, estão desequilibrados emocionalmente, porque dependência emocional, por causa do convívio social que não se tem mais, e eles dependem um do outro, que isso não é para acontecer. Psicologicamente nós temos que ser dependentes do Senhor. A outra pessoa é para completar, porque meu filho não quis namorar com ela, ela fez isso. Mas que Deus tenha misericórdia da vida dela. Do meu coração eu disse, Senhor, eu perdoo e lanço perdão sobre a vida dela. Está feito, ninguém diz mais. Tá aí o relato de uma mãe cheia de fé, mas que a gente sabe, né, Douglas e a audiência, cheia de dor também. Ela não queria falar e a gente disse que só ia colocar mesmo ela falando sobre a fé dela, né? Prometemos que não íamos nos alongar, conversei muito com ela e ela disse que ela, claro, a gente sabe que ela espera por justiça, mas no momento ela só quer a recuperação do filho dela. Como o Douglas bem abriu aí a nossa conversa, esse é um momento em que todos estamos consternados e comovidos, porque cada um pensa na sua família, no seu filho e na educação que a gente dá para eles em casa e na que eles recebem lá na escola e em todos os diversos espaços da sociedade. Não sei se hoje a gente ainda vai ver uma matéria que também produzimos falando com especialistas, Douglas, mas nós também conversamos sobre esses transtornos que afetam muitos adolescentes,
o Brasil é o país que está, infelizmente, no topo quando se fala em depressão, em transtornos. Infelizmente, as mulheres são as mais atingidas. Os números são da Organização Mundial de Saúde e a pesquisa é recente, do início do ano. Se nós não vemos essa matéria hoje, falando desses transtornos e comentando, relacionando com esse assunto dos 2 adolescentes, certamente nossa produção deve colocar amanhã ou ao longo da programação. Douglas.